Abra sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, e nós leremos então a partir dos versos 19 até o verso 30. A palavra de nosso Deus nos diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia. Falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. O Senhor possa abençoar a sua palavra, as nossas orações nessa manhã, em nome de Jesus. Os irmãos sabem o que foi comemorado essa semana? Dia da Reforma Protestante. Dia da Reforma Protestante. E é interessante que, graças a Deus, os irmãos não falaram do Halloween. Da glória. Graças a Deus. É o dia da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante então completou os seus 508 anos de acontecimento. E é interessante nós olharmos para a Reforma e perceber que ali nessa história daqueles irmãos da Igreja do Senhor Jesus, nós vemos vidas que foram instrumentos nas mãos do Senhor para produzir um avivamento da igreja, para produzir um alinhamento à vontade de Deus. Sei que poderíamos citar vários nomes, como Menno Simons, João Calvino, Zwinglio, Martinho Lutero, que é o mais conhecido. Mas aqui é interessante nós pensarmos, meus queridos irmãos, que a reforma, ela aconteceu não apenas neste ano de 1517, mas ela foi precedida por outros homens e também mulheres que foram instrumentos do Senhor como precursores da reforma. É interessante que ao longo da história da fé cristã, Deus sempre levantou pessoas para ser instrumento nas mãos dele, para chamar a igreja à centralidade das Escrituras, chamar a igreja a depender inteiramente do Senhor. E Deus continua fazendo isso. O propósito pelo qual nós estamos nesses dias estudando o livro de Atos dos Apóstolos, queridos irmãos, é para que percebamos que Deus continua sustentando a sua igreja, que Deus continua usando pessoas para que a sua obra continue a se estender. E é interessante que o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos vai nos falar que um grupo de um pouco mais de 100 pessoas
mais adiante se tornou a 5.000. Mais adiante nós percebemos que esse grupo não ficou restrito somente aos judeus, mas também passou a alcançar os gentios, como acabamos de ler no texto aqui. Ainda a igreja do Senhor Jesus alargando as tendas até que esse evangelho chegasse até nós. E nós precisamos entender que uma das formas as quais Deus trabalha é usando vidas, é usando a minha vida e a sua vida como instrumento dele. E por isso o tema da nossa mensagem nessa manhã é vidas que inspiram, ou poderia chamar também histórias que inspiram. E aqui inspiração nós estamos entendendo como algo que nos motiva ou nos desperta a uma ação. Eu quero então te convidar neste momento a olhar em primeiro momento para os versos 19 e 21, porque nós encontramos as primeiras pessoas que nos inspiram. Procure o nome dessas pessoas aí, veja se você encontra nos versos 19 ou 20 o nome de alguém. O texto vai dizer: então os que foram dispersos. O verso 20 vai dizer: alguns deles. Quais são os nomes? Eles são anônimos, pessoas as quais nós não sabemos o nome, mas que por onde passaram fizeram o nome de Jesus conhecido. Deixaram o nome do Senhor Jesus cravado no coração de pessoas. Daqui 100 anos, meus irmãos, ninguém vai saber quem nós somos. Daqui 200 anos, muito menos. Daqui 500 anos, muito menos. Mas pouco nos importa isso. Se o nome do Senhor Jesus for conhecido através das nossas vidas. Aleluia. Se lembrarem do nome de Jesus, a nossa missão pode ser dada como concluída. Se por onde passarmos, a presença de Jesus for percebida. É interessante que eles não estavam vivendo momentos de facilidades ali, meus queridos irmãos. O texto vai dizer que eles foram espalhados, eles foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio. Eles não estavam em colônia de férias. Mas é interessante nós pensarmos que por onde eles passaram, o nome de Jesus é conhecido. A primeira lição que eu aprendo, então, à luz desses versos, com esses anônimos, é a inspiração em aproveitar as oportunidades para a pregação da palavra de Deus. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado? As pessoas às quais você convive no ambiente de trabalho sabem que você pertence a Jesus? Conhecem você como um servo de Deus, uma serva de Deus? Ou você é um agente secreto do Senhor lá? E Deus não tem agente secreto. Naturalmente, se nós somos de Jesus, nós precisamos, como luz deste mundo, iluminar os ambientes, as repartições às quais nós passamos. Se somos sal da terra, meus queridos irmãos, nós precisamos temperar este mundo, temperar com o amor de Deus. Vamos ainda a Gálatas capítulo 6, vejamos o que a palavra do Senhor tem a nos dizer sobre aproveitarmos as oportunidades. Gálatas capítulo 6, versos 9 e 10, a palavra do Senhor vai nos dizer: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sobre os da família da fé nós vamos enfatizar daqui a pouquinho, mas o ponto aqui é sobre aproveitarmos as oportunidades que Deus nos concede. Certamente, talvez 99,9% daqueles que estão aqui possuem redes
você o que você tem postado lá. Tem gente que posta direto, sim ou não? Sim. Tem gente que gosta de postar sobre político, sim ou não? Sim. Tem gente que gosta de postar sobre time de futebol, sim ou não? Sim. Tem gente que gosta de postar foto, se a foto é decente, está tudo beleza. Mas experimente, meu irmão, minha irmã, de quando em quando, falar de Jesus, colocar algo sobre Jesus. Entenda a rede social como uma mídia, como um instrumento hoje, a qual você vai deixar a presença de Jesus, o nome de Jesus evidente, onde a mensagem do Evangelho será anunciada. Domingo passado o Marcelo falou muito bem sobre os danos que as redes sociais podem nos causar. Elas podem nos causar se elas forem donas de nós. Elas podem trazer danos se nós não a utilizarmos para a glória de Deus. Mas nós precisamos fazer delas instrumentos, mídia, meio para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido e fique evidente. Eu aprendo então com esses irmãos, queridos irmãos, observe bem que no verso 19, aqueles que tinham a nacionalidade judaica, eles se dedicaram aos judeus. O verso 19 vai nos dizer que alguns falaram somente aos judeus. O verso 20 vai nos dizer que os demais anunciaram o evangelho aos gregos. E nós já falamos aqui sobre o alargar das tendas, a expansão do evangelho aos gentios. E aqui cabe também pensar, meus queridos irmãos, que Deus tem pessoas às quais você tem a responsabilidade de falar. Nós não conseguimos falar para todo mundo, mas Deus tem as pessoas às quais você relacionará com elas e terá a responsabilidade sobre elas. Portanto, aproveite as oportunidades de pregação do Evangelho do Senhor Jesus. A segunda pessoa que me inspira, agora olhando para o verso 22 e 23, é Barnabé. Barnabé, meus queridos irmãos, conhecido como filho da consolação. Barnabé, meus queridos irmãos, que foi um levita, um servo do santuário. Barnabé, que era conhecido como um homem bom, um homem cheio de fé, um pastor de excelência. E é interessante nós pensarmos que a igreja primitiva, ao saber que havia novos convertidos entre os gentios, enviou Barnabé para assistir essas pessoas. Enviou Barnabé para cuidar daqueles novos convertidos. É interessante, meus queridos irmãos, que nós aprendemos com Barnabé sobre a capacidade em se alegrar ao ver vidas transformadas. O verso 21 vai nos dizer que a mão do Senhor estava sobre aquelas pessoas, e o verso então 23 vai nos dizer que ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. E aqui precisamos fazer uma pausa. Você tem se alegrado quando você vê o favor de Deus na vida de alguém? Você se alegra quando uma pessoa consegue desenvolver na fé? E aqui, meus queridos irmãos, um olhar pastoral, é uma alegria quando eu posso ouvir os irmãos aqui trazendo uma mensagem, trazendo um estudo da palavra, porque isso sinaliza um crescimento na fé. É uma alegria para mim quando eu vejo alguém que está começando na fé, sedento da palavra de Deus, desejoso de conhecer o Senhor. Isso é alegria para mim. É uma alegria para mim ver ou ouvir histórias dos irmãos que, quando se colocam à disposição de Deus, estão servindo e têm alegria sempre de servir. E todos nós precisamos participar dessa alegria. Todos nós precisamos celebrar. Observe que Barnabé, ele não coloca nenhuma dificuldade àqueles irmãos gentios que haviam se convertido, aqueles irmãos gregos que haviam se convertido. Não, ele se alegrou. E observe o verso 18 de Atos capítulo 11, que este não era um sentimento somente de Barnabé, mas aqueles irmãos que compreenderam que o Evangelho era para todas as pessoas, também se alegraram. Capítulo 11, verso 18 vai
ver pessoas iniciando na fé, faça como Barnabé, alegre com as vitórias de cada irmão na presença do Senhor. Mas ainda olhando para Barnabé, eu aprendo sobre encorajarmos uns aos outros. Barnabé nos ensina sobre encorajamento. A propósito, esse é o significado de Barnabé, filho da consolação. E nele então nós encontramos o incentivo a encorajarmos uns aos outros. E o nosso desafio, meus queridos irmãos, é não sermos no ministério do balde de água fria. Ministério do balde de água fria. Às vezes alguém tem uma ideia, aí a outra pessoa já chega já falando assim: nós já fizemos isso, não vai dar certo. Nós estamos começando ali a plataforma de acessibilidade. Aí a pessoa fala assim: vai dar muito trabalho, nós vamos ter que ter alguém ali de sentinela ali, para menino não ficar subindo e descendo. É claro que tem que ter mesmo isso. Mas às vezes nós olhamos somente com um aspecto negativo, somente com um aspecto desencorajador. E é interessante que, ao olharmos para Barnabé, ele se alegrou com aqueles novos irmãos, e ele se colocou a encorajá-los a permanecer firmes no Senhor. Os irmãos lembram do recitativo bíblico que nós fizemos no começo desse culto? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nosso trabalho não é em vão no Senhor. Palavra de encorajamento. Vamos praticar isso agora aí? Fala para a pessoa que está perto de você, apatear. Seja firme no Senhor. Firme no Senhor. Não se deixa bater pelas dificuldades. Permaneça firme. Barnabé me inspira a fazer isso. Barnabé me inspira, meu querido irmão, minha querida irmã, a levantar quem está caído, a animar alguém que está cabisbaixo, alguém que está desapontado, trazer consolação, trazer graça a essa pessoa. Vamos ainda a Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versos 19 ao 25. Observem o que a palavra do Senhor vai nos dizer acerca do encorajamento. E aqui, para abreviarmos, vamos ler apenas o verso 24 e 25, quando o texto vai nos dizer: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixe de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Estimulemos uns aos outros ao amor e às boas obras. Quer ver? Na prática, 2 horas nós vamos sair daqui lá no Moeli, onde ele reside hoje. E aí, alguém pode falar assim: eu vou nesse negócio, eu vou lá nessa visita. E outro pode falar assim: não, esse horário é hora de dormir, gente, é um horário da soneca. Esse horário, se você for lá, você não consegue nem vir no culto. Ao invés de você falar: não, eu vou também. Ao invés de você falar: olha, é isso mesmo, na próxima eu vou, eu estou orando. Às vezes nós nos estimulamos uns aos outros: não vou vir no culto, você não, que é muito apertado para mim, é muito difícil. E nós precisamos estar entre aqueles que estimulam os outros à prática das boas obras. Quando eu olho para esse pastor Barnabé, eu aprendo, meus queridos irmãos, que nós precisamos estar no grupo dos encorajadores, porque na presença do Senhor nós somos encorajados, nós somos capacitados. Na presença do Senhor nós recebemos o poder para cumprir a missão a qual Ele nos confiou. Agora, olhando para Barnabé mais uma vez, mas também para Saulo, vejamos mais uma vez aqui os versos 25 e 26 do texto, versos 25 e 26 de Atos capítulo 11. O texto vai nos dizer: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se
se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E aqui, agora, com Barnabé e Saulo, nós somos inspirados, meus queridos irmãos, ao discipulado e ser igreja. Aqueles irmãos aos quais Barnabé visitou, eles eram convertidos. Eram pessoas regeneradas, mas agora eles precisavam se tornar discípulos. Eles precisavam crescer na fé. Eles precisavam se desenvolver. O nosso trabalho, meus queridos irmãos, não se encerra quando alguém fala: eu sou de Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Não. Nosso trabalho começa a partir deste momento. E aí nós somos chamados a ser igreja. Barnabé então vai à procura de Saulo. O mesmo Saulo que Barnabé um dia tinha apresentado aos apóstolos. O mesmo Saulo a qual Barnabé já havia discipulado, trabalhado com ele. Agora Saulo, como mestre, como alguém conhecedor da palavra, estava habilitado a preparar outros. E eles permanecem por um ano ali em Antioquia. E aqui Lucas faz questão de registrar que a partir daquele momento os servos de Deus, os discípulos, foram chamados pela primeira vez de cristão. Quando alguém te chama de cristão, você acha que está te xingando ou te elogiando? Elogiando. Mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias era um tratamento, era mais um nome ou um apelido de desdém. Eles são de outra seita, eles são de outra lei. Mas é interessante nós percebemos aqui que eles estavam fazendo diferença e impactavam através da maneira pela qual eles estavam vivendo. E é interessante, meus queridos irmãos, que quando há discipulado na igreja, quando há juntamento do povo de Deus ao redor da palavra de Deus, nós somos enchidos da presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 vai dizer-nos: não vos embriagueis com vinho, a qual traz dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. A embriaguez ou as bebedeiras é pecado, são pecados, são pecaminosos, mas o ficar vazio do Espírito também, assim o é. E qual é a evidência de que alguém está cheio do Espírito Santo? É só você continuar lendo Efésios capítulo 5, a partir do verso 19. Aquelas pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas falarão em salmos, hinos, cânticos espirituais, terão palavras edificadoras, palavras abençoadoras. Nós nos ajuntamos, meus queridos irmãos, para edificarmos uns aos outros, para ministrarmos uns aos outros e para nos enchermos do Espírito Santo de Deus. E aqui precisamos buscar dia após dia esse enchimento, e através da vida de Barnabé e Saulo nós encontramos essa inspiração ao discipulado e a ser igreja. Interessante aqui, me chama a atenção que Barnabé não resolve fazer tudo sozinho. Ele chama Saulo para essa missão. E aqui mais um encorajamento para você, meu irmão, me manda, não ande sozinho. Você que está em algum ministério da igreja, agora nós estamos vivendo uma fase de prepararmos os ministérios do ano que vem. Às vezes nosso trabalho fica muito pesado agora no final do ano, procurando quem vai, quais são os trabalhadores que vão assumir determinado posto. Mas isso muitas vezes acontece a cada um de nós porque nós não treinamos outros. Um professor procura outro professor e ao longo de um ano você vai identificando pessoas que podem assumir também como professor, pode auxiliar na música, em cada ministério da igreja. Barnabé buscou Saulo porque Saulo caminhou com ele. Caminhe com pessoas, caminhe com outros, viva a igreja na sua intensidade. Meu querido irmão, avançando um pouquinho mais, agora nós vamos olhar para outro personagem que nos inspira. Agora no verso de número 27, nós encontramos aqui Ágabo, e o texto da palavra do Senhor vai nos dizer: e apresentando-se um deles chamado Ágabo, que dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio.
no ano 41 depois de Cristo. E aqui com Ágabo, nós temos o incentivo, meus queridos irmãos, a não desprezarmos a voz de Deus. Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio da sua palavra. E 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21 vai nos dizer que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E aqui nós encontramos Ágabo como instrumento do Senhor, preparando a igreja para um momento de crise que estava por chegar, preparando aqueles irmãos para um momento difícil. E é interessante nós entendermos, meus queridos irmãos, que a profecia não é para trazer medo às pessoas. A profecia da palavra de Deus, ou o anúncio da volta de Jesus, não é para matar as pessoas de medo, não, mas é para mostrar que em Cristo Jesus há esperança. É para nos prepararmos para este momento de encontro com o Senhor. E aqui nós encontramos Ágabo como esse instrumento. Depois você fique para casa aí, lê 1 João 4, versos 1 ao 6, sobre discernirmos as profecias, porque hoje, em nossos dias, não faltam pessoas se apresentando como profetas. Não faltam pessoas hoje que digam que estão falando em nome de Deus, mas na verdade estão falando em nome de si mesmo. A propósito, na verdade, vamos a 1 João 4, 1 ao 6, senão você não vai ler isso em casa mesmo, nós vamos agora aqui ler, tá bom? 1 João 4, 1 ao 6, vejamos o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre discernirmos aquilo que nós ouvimos, sobre julgarmos aquilo que nós ouvimos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, verso 1: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. No Antigo Testamento, quando se descobriu um falso profeta, o que acontecia com ele? Era pedrada. No Novo Testamento não é bem assim. Mas nós precisamos discernir, e se é um falso profeta, nós temos que nos afastar dele. Verso 2: Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós somos chamados, meus queridos irmãos, a estarmos atentos à voz de Deus, a não desprezarmos a voz do Senhor. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Nós somos chamados ao discernimento espiritual, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo milagre, meus queridos irmãos, é sinal que Deus está operando ali. No último dia, haverá pessoas falando: olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos isso, aqui. E o Senhor dirá: atrás de mim, porque nem não vos conheço. Mas por fim, meus queridos irmãos, procure aí o nome nos versos 29 e 30. Veja se você encontra aí. Mais uma vez nós encontramos pessoas preciosas. Procure aí, às vezes você vai encontrar versos 29 e 30. Achou algum nome? Como eles são chamados? Discípulos. São anônimos do mesmo jeito, meus queridos irmãos. Mas são pessoas que
caminham com Jesus. E o que eles fizeram? Vamos ver juntos? Vamos ficar de pé? Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Verso 30. Assim o fizeram, enviando ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E com esses discípulos, aos quais nós não sabemos o nome, mas sabemos da ação, nós aprendemos sobre o senso de urgência e generosidade. Ao saber que estava por vir tempos de dificuldades, aqueles irmãos prontamente se colocam à disposição do Senhor para responder à voz de Deus. E aqui, aplicando já de forma mais direta, nós temos o celeiro do amor, meus irmãos. Graças a Deus, a igreja tem crescido nessa capacidade de abençoar famílias. E nós precisamos ir juntos nessa missão. Então, todo domingo a irmã Estela vem aqui nos lembrar dessa responsabilidade que temos como igreja. E aqui aplicamos de forma direta: esteja entre aqueles que respondem ao chamado e às necessidades deste tempo com fé e com generosidade. Vamos encerrar este culto lendo ainda 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versos 9 ao 11. E serve que a palavra do Senhor vai nos falar acerca da contribuição sobre essa responsabilidade do povo de Deus. Versos 9 ao 11. Verdade, 2 Coríntios, irmãos. Errado aí. 2 Coríntios capítulo 9, versos 9 ao 11, quando o texto vai dizer: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-os em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É interessante que esse texto está dizendo que Deus derrama sobre nós graça, Deus derrama sobre nós bênçãos, Deus derrama sobre nós recursos para que possamos abençoar outros. Ele então nos dá a graça de contribuir, para que através desse gesto pessoas louvem e exaltem o nome do Senhor. E a minha oração, meus queridos irmãos, é que continuemos empenhados nesse trabalho, que estejamos empenhados em exercer a generosidade. Eu louvo a Deus porque tenho visto ao longo deste ano os irmãos tendo essa dedicação, esse compromisso aí. Nós estamos empenhados no trabalho aí da plataforma de acessibilidade. Graças a Deus começamos essa semana, tenho visto esse empenho e fico me incentivo para que de maneira alguma venhamos abandonar essas iniciativas, mas que prossigamos em cuidar de pessoas, que estejamos entre aqueles que cuidam e deixam e fazem o nome do Senhor conhecido. Vamos orar no nosso dia neste momento. Coloque sua vida diante do Senhor. E neste momento eu quero te perguntar, mesmo de olhos fechados ou agora refletindo, quais são as pessoas que marcaram a sua vida e a sua história? Quais foram as pessoas as quais Deus usou para ser referência na sua vida? Que de alguma forma fazem parte da sua constituição hoje como homem e mulher. Qual foi a pessoa que te conduziu a Cristo através da pregação do Evangelho? Nós estamos falando sobre vidas que inspiram. E a primeira oração que eu quero te convidar a fazer é agradecendo a Deus pela
que de alguma forma te pegou pela mão e trouxe a presença de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Você pode fazer isso? Eu tenho para mim que muitos aqui têm como referência os seus pais, avós. E este é o momento para você agradecer a Deus pela vida dos seus pais, avós. Certamente a sua infância, a sua adolescência não foram fáceis, mas o Senhor te trouxe até aqui. Certamente as pessoas que de alguma forma te influenciaram não eram perfeitas, mas também deixaram marcas abençoadoras. Este é o momento para agradecermos a Deus por essas pessoas. Este é o tempo para agradecermos a Deus, porque Ele continua agindo na história. Ele usou Barnabé, usou Saulo, usou Ágabo, usou mulheres, usou homens. Nós temos uma nuvem de testemunhas de pessoas, e Ele continua fazendo isso hoje, e Ele quer fazer isso através das nossas vidas. Que as nossas histórias, meus irmãos, possam ser meios de graça para que outras vidas sejam transformadas. Oremos ao Senhor no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa manhã, quando reunimos em Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz. E nós suplicamos a Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos capacitando, Deus, e nos deixando ser incentivados, inspirados, movidos pela Tua palavra, para que sejamos testemunhas vivas do Senhor. Nessa manhã nós queremos te agradecer por cada pessoa que passou pela nossa história e que ministraram sobre as nossas vidas, que participaram do nosso processo de discipulado e formação. Que o Senhor possa abençoá-las neste momento com a Tua graça, paz, fortalecimento, e que assim como fomos abençoados, também possamos estar entre os abençoadores. Pai querido, nós oramos nesta manhã suplicando que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre o teu povo, desde agora e para todo sempre. Amém.